Olá, Matheus, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de biologia. Lembrando que essa é a última aula antes da nossa prova, que vai acontecer na segunda-feira, dia 21 de dezembro. Tá bom, Matheus? Então, vamos lá. Na nossa última aula, nós vimos sobre as relações ecológicas harmônicas, né? Que são aquelas que provocam aí uma harmonia entre os seres envolvidos e, ainda que apenas um seja favorecido, nenhum dos outros seres envolvidos na relação é prejudicado. Hoje nós iremos falar sobre as relações ecológicas desarmônicas, que são aquelas que causam uma desarmonia entre os seres envolvidos, trazendo aí um prejuízo, prejudicando a vida de pelo menos um dos seres envolvidos, quando não ocorre o prejuízo em ambos, tá bom? Então vamos lá. As relações desarmônicas são competição, amensalismo, predação, herbivoria e parasitismo. Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos aí de relações desarmônicas. Bom, as relações desarmônicas, elas apresentam aí uma classificação dos consumidores em relação ao recurso alimentar, ou seja, em relação à disponibilidade de alimentos, né? Então vamos entender sobre essa rede de interações. O conceito de predador, né? Predador está relacionado aí à captura, mata e alimento do organismo, cujo seu recurso, né, o seu alimento é a presa. Então a predação, que é um tipo de relação ecológica, ela apresenta uma relação entre presa e predador. E o parasita? O parasita é um organismo que depende de outro para sobreviver, realizando então um processo de parasitismo. É a relação entre o hospedeiro e o parasita, né? Parasitoide, vespas e moscas cujas larvas consomem os organismos recursos, que são, no caso, os hospedeiros. Herbívoro atua como parasita quando come partes dos vegetais, né, a pastagem, os vegetais de uma forma em geral, e como predador quando mata a planta, por exemplo, quando arranca a planta toda, por inteiro, pela raiz. Então é importante que você entenda, Matheus, esses conceitos aí que nós acabamos de ver, de predador, parasita, parasitoide e herbívoro. Vamos falar então de fato sobre a primeira relação desarmônica que nós temos, é a competição. A competição é um tipo de relação ecológica desarmônica que pode ser interespecífica ou intraespecífica. Ela é interespecífica quando ocorre entre seres de espécies diferentes, mas ela é intraespecífica quando ocorre entre seres de mesma espécie. Por que os seres vivos competem? Eles competem por recursos que são essenciais para a sua sobrevivência, como, por exemplo, abrigo, alimentação, condições de se reproduzir. Então, os seres, eles competem quando eles se sentem ameaçados, né? Então, a competição, ela pode levar a um prejuízo entre os seres envolvidos na relação ou até mesmo a morte deles. Então, a competição, ela está associada à disputa pelos recursos disponíveis, né? A intensidade da competição, ela está associada à importância do recurso ao seu grau de escassez. Então, imagina um lago em que tem uma pequena quantidade de peixes que alimenta apenas 2 aves. Se chegar uma outra quantidade de aves para se alimentar daquele mesmo ambiente que tem uma escassez de alimento, é claro que esses seres irão competir por alimento, tá? A competição intraespecífica é mais comum e pode ser associada à escassez do recurso ou não. Em caso de competição, é considerada uma perda mútua, pois até mesmo o vencedor tem de fato aí um desgaste orgânico, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o amensalismo. O amensalismo, que também pode ser chamado de antibiose, é um tipo de relação ecológica desarmônica em que um ser de diferente espécie do outro produz uma substância nociva. No caso, os fungos, né, que são
organismos que podem ser unicelulares ou pluricelulares, são eucariontes, heterotróficos. Existe uma espécie de fungo, né, que vai estar produzindo uma substância que vai matar as bactérias, que é o caso do fungo chamado Penicillium notatum. Esse fungo Penicillium, ele vai produzir a penicilina, que é um antibiótico nocivo às bactérias, que combate as bactérias, né? Então, graças à substância extraída desse fungo, se tornou possível o tratamento de doenças bacterianas. Então, a gente está vendo dois organismos, o fungo e a bactéria. O fungo, por sua vez, produz uma substância que vai matar a bactéria. Qual é o tipo de relação ecológica que ocorre entre seres? Entre esses dois seres? É o amensalismo, que também pode ser chamado de antibiose. Nessa imagem tem uma placa de Petri, né, que tem aí uma cultura de bactéria na primeira imagem, sem o antibiótico, sem esse fungo, e já na segunda imagem a gente observa aí a presença desse fungo, né, já que é uma placa com disco embebido em antibiótico. A gente já vê aí a morte, né, dessas áreas aí acinzentadas, da morte dessas bactérias. Vamos falar agora sobre o parasitismo. O parasitismo é uma relação ecológica desarmônica, é uma relação entre parasita e hospedeiro, tá? Onde o hospedeiro é prejudicado na relação e só quem tem vantagem dessa relação desarmônica é o parasita. Existem ectoparasitas e endoparasitas. Os ectoparasitas são aqueles que parasitam o corpo de seres externamente, e os endoparasitas são aqueles que parasitam o corpo internamente. O piolho e o carrapato são exemplos de ectoparasitas. O Necator americanus, que é um tipo de verme nematóide, ele é um tipo de parasita que alberga o interior do organismo, tirando nutrientes e tirando sangue, provocando uma anemia no hospedeiro. Então, essa é uma relação ecológica desarmônica, chamada de parasitismo, que tem relação com o parasita e o hospedeiro, onde apenas o parasita leva vantagem, levando aí prejuízo para o hospedeiro. Uma outra relação ecológica desarmônica é o predatismo, que também pode ser chamado de predação. Trata-se de um tipo de relação ecológica que ocorre entre seres de espécies diferentes, então é interespecífica, tá? Que é a relação entre presa e predador. Na natureza, os seres precisam se alimentar, uns são herbívoros, outros são carnívoros, se alimentando então de outros seres vivos. Então, trata-se de um processo natural, até mesmo de controle populacional dos seres vivos. Então, aí a gente vê a imagem, né, de uma sussurana, que é um predador encontrado na maior parte da América do Sul, né, abatendo aí a sua presa, garantindo a sua alimentação nesse dia. Então, o predatismo ou predação é a relação em que um indivíduo de uma espécie, predador, mata um indivíduo de outra espécie, que é a presa, que lhe serve de alimento. Um resumo aí para você, Matheus. Nós temos aí as chaves relacionadas às relações ecológicas harmônicas, que nós vimos na aula passada, e as relações ecológicas desarmônicas dessa nossa aula de hoje. Então, as relações harmônicas nós temos a protocooperação, o mutualismo, o comensalismo como interespecíficas. As intraespecíficas são colônia e sociedade. Lembrando que relações ecológicas interespecíficas são aquelas que ocorrem entre espécies diferentes. E as relações ecológicas chamadas de intraespecíficas são aquelas que ocorrem entre seres de mesma espécie. As relações ecológicas desarmônicas são aquelas que causam danos aos seres envolvidos na relação, ou ambos, ou pelo menos um. As relações ecológicas desarmônicas interespecíficas são predação, parasitismo, amensalismo e a competição. E as intraespecíficas, canibalismo e competição. Aí você pode estar se perguntando, por que a competição aparece nas relações ecológicas interespecíficas e intraespecíficas? Simples, porque a competição pode ocorrer entre seres de espécies diferentes, mas a competição também pode ocorrer entre seres de mesma espécie, ok? Bom, Matheus, vou finalizar aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Como eu disse anteriormente, a avaliação vai acontecer no dia 21
de dezembro, a prova de quarto bimestre, tá bom? Então, vou me despedindo aqui de você, tá? Tchau, tchau.